DNA. Oferecimento Café Cajubá. Café, a bebida do Brasil. Cajubá, a melhor opção. Hoje, mais um domingo, 10 da manhã, como todo domingo, aqui na Band de Triângulo, o programa DNA. Uma figura, antes de mostrar essa figura, é um homem íntegro, bastante conhecido por toda a nossa sociedade. Durante muitos anos que ele é conhecido e está na ativa em seu ofício até nos dias de hoje. Foi através desse e-mail aqui da nossa produção que várias pessoas pediram para saber um pouco do DNA dele. Então eu estou atendendo o pedido de vocês. Quem está aqui comigo hoje é o senhor Alaor Oliveira, o conhecido Sabiá. Seja bem-vindo, prazer ter o senhor aqui comigo. Muito obrigado. Senhor Alaor, o senhor nasceu em Uberlândia? Não, eu nasci numa cidade chamada Água Comprida, que é no distrito de Uberaba. Nessa ocasião, lá era distrito, então como a minha naturalidade é de Uberaba, mas a minha terra natal mesmo é Água Comprida. Água Comprida, que é no distrito de Uberaba. Exatamente, hoje é cidade. O pessoal de Uberaba está assistindo o senhor, pode mandar um alô para lá, né? Meus conterrâneos, né? Isso. E o nome Alaor, ninguém conhece o senhor como Alaor, conhece como Sabiá. Na maioria, vamos dizer assim, 50% hoje me chama de Sabiá e 50% Esse 50% de Alaor é a família? Não, num todo. É porque anteriormente a gente não trabalhava com crachá. Então, o apelido de Sabiá, por exemplo, é um apelido que chama muita atenção das pessoas, né? Por ser um pássaro e tal. E aí o pessoal costumou me chamar de Sabiá por isso, né? Agora, depois... Mas não tem um motivo? O senhor canta? Não. E a pessoa, o senhor gosta de criar pássaro? Não, a pessoa que me colocou esse apelido, ele chama-se Armando Luz Pereira. Ele era estudante de medicina e começou a me chamar assim. Aí os outros achou interessante e continuou chamando, né? Aí um dia eu perguntei o que inspirou ele, se é porque meu nariz é comprido, ele falou, sim, mas mais é pela cabeça pequena, parece cabeça de passarinho, então tinha que arrumar uma espécie para você, então aconteceu assim. Aí ficou, você não sabia. Você não sabia. Então está explicado. E é muito honroso para mim quando as pessoas me chamam de Sabiá, porque eu sinto que as pessoas chamam com intimidade, não com deboche. Mas é verdade, o senhor é muito respeitado. E sim. Lá em Água Comprida, quantos filhos eram na família do senhor? Na Água Comprida eu era criança. Então, e quantos irmãos? Irmãos nós éramos na Água Comprida nós éramos 6, até, aí tem para frente a mudança, né? Lá na Água Comprida era 6, depois apareceu mais 2. Aí o senhor mudou de lá, com quantos anos? Eu mudei de lá com 14 anos. E a gente foi para Capinópolis. Lá eu fiquei 12 anos também. E aí o seu pai e a sua mãe tiveram mais filhos? Tiveram mais 2. Mais 2, então são 8. 8. E hoje só tem eu e o outro mais novo que eu também. Só 2? Olha. Infelizmente já foram tudo embora. O senhor é que número? O senhor é o mais velho? Não, contando de cima para baixo, eu sou o terceiro. O terceiro. E a mulher do senhor, a dona Iraci, que está aqui nos bastidores, falou que o senhor já vai fazer quase 80 anos. 78 eu completo em outubro. 78? Ah, não, então tem 2 anos ainda para 80, nós vamos fazer uma festa. Não, mas do jeito que passou depressa esse 78, nossa, amanhã é 80. Mas passa rápido demais, então, né, seu Alaor? Não, é engraçado, eu chamo dos 2 nomes, né? Alaor e Sabiá. De qualquer forma que você me chamar, é bem-vindo. Muito obrigado. Seu Alaor, e lá em Água Comprida, qual a lembrança que o senhor tem mais gostosa? A lembrança
É assim, porque a infância da gente é uma coisa que a gente nunca esquece, né? É umas lembranças assim de menino de roça mesmo. A gente morava na beira do rio, lá tinha um porto, então eu lembrava muito desse porto, chamava Porto de Água Comprida. E a gente fazia as brincadeirinhas, às vezes nadava no rio. Então, e também, que marcou muito para mim, foi a pequena escola que eu tive, chamava-se Escola Rui Barbosa. Eu estudei até o 2º ano primário, foi o meu estudo que eu tive, foi nessa escola. Depois eu não tive mais oportunidade de estudar. O senhor diz o ensino básico? Exatamente. Aí depois eu aprendi mais, mas com a vida, eu não tive mais escola. Entendi. Nunca sentei em banco de escola mais. Mas quantos anos o senhor ficou estudando? 2 anos. 2 anos? 2 anos. Eu tanto estudava num período e também trabalhava com meu pai na roça, que a pobreza era muito, então a gente trabalhava, estudava de manhã, chegava em casa, almoçava e um pedaço da tarde trabalhava com meu pai na lavoura. E aí o senhor ficou lá até aos 14 anos? Aí de 14 anos eu fui para Capinópolis, até os 26 eu fiquei em Capinópolis. E lá em Capinópolis o senhor fazia o quê? Sempre na rural, sempre na zona rural. Na área rural. Fora do ar a gente estava conversando e o senhor falou que a tecnologia é boa, mas ela provocou e provoca o desemprego. Na minha opinião, por que isso? Muito modesta a minha opinião, mas eu faço essa observação. Exatamente, por quê? O exemplo que eu te dei é que a gente trabalhava numa fazenda, tinha umas 50 famílias. 50 famílias? Mais ou menos isso. Não estou exagerando, não. Que mundo de gente. Então, cada um tocava um pedaço de lavoura e tal. Então, foi reduzindo e foi aparecendo máquina, equipamento, que hoje eu tenho sobrinho lá, que ele sozinho toca 3 fazendas só com máquina e 3 só no controle, só no remoto ali, e não precisa de mais do material humano. Ninguém capina mais, não, igual a gente capinava, não. Eu acho que nem tem enxada, será que existe? Pois é. Aquela ali me deixou uma lembrança triste, é uma lembrança que eu puxei aquilo muito pro pé sem resultado nenhum. O senhor guarda isso com um amor muito grande, né? Exatamente. Porque foi ali que o senhor teve os melhores momentos. Exatamente. Quando a gente chega aos 17 anos, 16, 17 anos, a cabeça da gente já muda, a gente já tem outros pensamentos, né? Pensamentos amorosos, inclusive. Né? E assim vai surgindo. Olha só, eu vou chamar o nosso primeiro break comercial e no próximo bloco nós vamos falar com o Alaor, o sabiá, melhor dizendo, garçom, que serviu presidente da República, governadores, prefeitos, figuras ilustres da nossa sociedade e tem muita história para contar e imagem para mostrar para você também. Eu vou dar um alô agora para Capinópolis e a gente volta em instantes no próximo bloco. Até já! De volta com você no segundo bloco do programa de hoje. Como eu havia colocado o e-mail da produção no bloco anterior, esse mesmo e-mail, está aí de novo para você, serve também para você se comunicar, não só com a nossa produção, mas também a produção te encaminha para o nosso comercial. Eu deixei em suspense porque a gente vai falar sobre Capinópolis, o que aconteceu em Capinópolis, né, Sabiá? Exato. Foi lá que o senhor conheceu a dona Iraci, a sua mulher? Não, eu volto lá em Água Comprida. Ah, volta lá atrás. Eu volto lá. Aí eu vou já adiantar um pouco, que nós temos 56 anos de casamento. Parabéns. E 74 anos de convivência. Certo? Aí eu vou te explicar por quê. Como? Por quê? Nós somos primo primeiro. Olha! Então, ainda em Água Comprida... Eu achei o senhor parecido com a mulher do senhor. Exatamente. Ainda em Água Comprida, eu tinha 4 anos quando ela nasceu. E as casas de avós sempre foi o encontro de todos os netos. Então, a gente convive desde quando ela nasceu.
Aí ela ficou, aos 6 anos de idade, ela mudou para Capinópolis. Eu ainda fiquei 6 anos para trás. Aí quando eu fui para Capinópolis, como eu falei anteriormente, aí ela estava já lá com seus 13, 14 anos. Entendi. Entendeu? E aí a gente foi morar junto, assim, perto, vizinho, e continuamos convivendo, como primo, né? Entendi. E aí acabou surgindo. Mas como que surgiu o clique do amor, da paixão? Aí foi a convivência, né? Sempre a gente está sempre junto, né? Eu não sei se explicar, não. Aconteceu. Então, para mim, era a prima que eu mais gostava, que eu mais combinava, e vice-versa. Ela também disse que gostava mais de mim do que de todos, né? A gente sempre combinava muito, né? Então acabou surgindo isso aí. E o senhor tem um filho da área de comunicação, que é o Laelcio. O Laelcio, exatamente. Não é? O Laelcio ficou muitos anos, ele está até hoje na Rádio Cultura? Não, saiu já. Saiu. E ele está onde hoje? Acho que ele está fazendo O senhor tem só um filho? Não, eu tenho 2. 2? Eu tenho ele e tenho o Luiz Carlos, né? E o Luiz Carlos faz o quê? O Luiz Carlos, ele é atendente hoje, ele foi bancário por muitos anos, passou por várias profissões, mas hoje ele fica fazendo atendimento de sinistro de cargas roubadas. Ele monta que as processos. Então o senhor tem 2 filhos? Homem, sim. Sabia? E 3 mulheres. Ai, 3, o senhor tem 5 filhos? 5. Olha, que nem a família do senhor, é o pai e a mãe. Agora, nesses 5 filhos que eu estou falando, eu falo 5, mas tem uma parte dolorosa da história aí que teve uma que a gente perdeu. Entendi. Entendeu? E às vezes me emociona, mas pois é. Não deixa de ser filho. Deus aqui sabe das Exatamente, coisas, não é isso? Sabiá, o nosso telespectador deve estar muito curioso quando foi que o senhor pegou a primeira bandeja. Porque o senhor é garçom há quantos anos? 51. 51 anos desse ofício. O senhor já serviu uma pessoa importante. Diga aí, por favor. Olha, foi tantas, né? Como então vamos importante, um político, Eloriano Chaves, servi ele. Aureliano Chaves, nossa, nem lembrava mais dele. Servi a caravana que estava inaugurando a primeira etapa da Souza Cruz, um político muito destacado, que era Juscelino Kubitschek. Ele não era presidente, mas ele estava no comitiva. Sim, ele estava... Então, quando eu falo que eu servi, às vezes não foi diretamente, eu servi aquele grupo, né? Entendi, mas estava ali naquela festa. Estava ali. Fernando Henrique Cardoso, naquelas festas zebuínas de Uberaba, uma vez também eu estive. Assim, não é totalmente ele, mas eu trabalhando na equipe que estava... Isso foi aqui em Uberlândia, no Bar da Mineira, no Garibaldi. Esses acontecimentos, assim, mas de personalidade, já era quando eu estava no Garibaldi, que o buffet do Garibaldi que expandiu muito na cidade e fazia as festas nas regiões todas. Né? Para quem não sabe, o Garibaldi era um bar, restaurante, que ficava embaixo do Hotel Presidente. Exatamente. Não é isso? Embaixo um pouco do lado, né? Embaixo de lado, assim. Qual a memória que o senhor tem daquele local? Quantos anos o senhor ficou lá? Eu fiquei 15 anos. A memória que eu tenho de lá são várias pessoas como você, que era jovem, que frequentava. Né? Ontem, eu servi no sábado a família do Dr. Alipe, o Dr. Eduardo, que era urologista, né? Não sei o sobrenome deles. Eles vieram, eu tive a oportunidade de atender a mesa deles, e o assunto deles foi Garibaldi, relembrando. Que marcou a época, né? Exatamente. Ontem foi a vez do Dr. José Luiz de Moura Faleiro. Exatamente. Já passou por aqui. Já. Ele sempre fala assim, que eu atendia ele quando ele era estudante, entendeu? E muitos... Aí é muita pessoa. Mas como que o senhor decidiu ser garçom? Aconteceu. Como que aconteceu? Falamos nos bastidores, como você diz, que o emprego era muito difícil, né? Quando eu cheguei aqui, no ano de 1965,
Quando o senhor saiu de Capinópolis para cá, já casado? Casado, com 26 anos e com 3 filhos, tudo pequenininho. Aí depois surgiu os outros 2 aqui. Então, nessa ocasião, o primeiro serviço que eu arrumei aqui foi quando estava fazendo um calçamento ali na Rio Branco, que depois descobriu ele de asfalto. Aí a pessoa estava com um funcionário lá e ele tinha afastado por 1 semana. Aí ele falou, tem uma vaga aqui para você trabalhar 1 semana. Mas se o rapaz recuperar, aí você está dispensado. Aí eu fiquei, né? Aí quando chegou no sábado, ele me dispensou, me pagou e falou, infelizmente, para você, o rapaz recuperou, então não vou poder te manter aqui. Que pena. Mas, ele ainda falou assim, mas é uma pena que você me correspondeu. Aí eu saí, trabalhei uns 3 meses lá na Granja Resende, mas estava muito difícil lá, tinha que pegar a bicicleta aqui e tal, mas eu ia aguentar as pontas. Aí surgiu o serviço no bar, foi no Rívolo, que você conhece. O Rívolo, sorveteria? O primeiro registro que eu tive foi ali. Então, quando eu conto que eu tenho 51 anos de garçom, é porque ali eles me registraram como garçom. Entendi. Só que ali o meu trabalho era servir sorvete e pastelzinho. Então não era uma coisa dinâmica como é hoje. De bandeja e tudo mais. Vinho, etc. Bom, há 3 anos depois eu entrei no Bar da Mineira. Nós vamos parar um pouquinho, porque a gente vai chamar mais um break. E a gente volta no terceiro e último bloco com essa história fantástica do Sabiá, sobre o Bar da Mineira, Garibaldi, Rivoli e outras grandes casas de Uberlândia, com nomes de grandes homens também. Volto em instantes com você, só aqui no DNA da Band. Até já. De volta com você no terceiro e último bloco do programa de hoje, ao lado do Sabiá, essa figura que todo mundo de Uberlândia e fora de Uberlândia também conhece o senhor, né? Conheço muito. Que vem aqui para Uberlândia, que vinha no passado. Você conhece o Vasco Guimarães? Demais. Está lá nos Estados Unidos, nunca esquece de mim. Toda vez que ele vem, ele vai lá me visitar. Olha, o Vasquinho. Como o programa vai para a internet, o senhor pode mandar um alô para ele. Nós temos, fizeram foto comigo lá, o dia que ele esteve aqui, e eu tenho no meu celular. Olha só, Vasquinho Guimarães, um beijão para você aí nos Estados Unidos. O Sabiá está aqui lembrando de você. Então. E no Bar da Mineira? O Bar da Mineira, eu cheguei trabalhando como balconista. Mas como o Sr. Jaime, que você conheceu, era uma pessoa muito generosa. Seu Jaime Tanouros? Não, Jaime Pinto. Jaime Pinto. Ele era muito generoso e ele me observou e sabia da minha necessidade, que eu trabalhando no barcão eu ganhava muito pouco. Aí ele me ofereceu uma oportunidade. Falou, sair do balcão e ir para o salão. Você vai treinando. Na folga de nas férias você vai treinando, porque naquele tempo era difícil uma vaga de garçom, só quando morria, quando aposentava. Então, aí assim eu fui fazendo nas férias, nas folgas, nas férias. Tinha mais um glamour naquela época, um charme, o garçom do que o garçom de hoje em dia? O senhor viu alguma diferença? Naquele tempo exigia mais etiqueta, hoje não. A etiqueta caiu, né? Caiu. Hoje está avisado mais. Não sei se eu estou falando muito, mas a produção está mais acima. Não, tá certo. Tem que entregar mais, né? Ser mais rápido. Porque antigamente tinha maneira certa de servir o copo, de tirar o prato e uma série de outras coisas que a nossa sociedade... Isso aí, infelizmente, isso aí está desaparecendo. Ficou desatualizada na questão educação. Exatamente. Não é isso? A etiqueta, a postura do garçom caiu muito. Quantos anos o senhor ficou no Garibaldi, no Bar da Mineira, para depois ir para o Barolo, né? Foi 10 anos no Garibaldi, 15 anos e meio no Bar da Mineira? Não. Voltar. 15 anos... Não, 10 anos no Bar da Mineira, 15 e meio no Garibaldi. Certo. Aí teve uns intervalos. Quando eu saí do Garibaldi... Porque o Garibaldi pegou fogo, pegou, né? Mas eu entrei lá depois daquela época. Depois... Naquela época eu estava no Bar da Mineira. Tá. Aí,
dessa saída do Garibaldi, em 93, eu fiquei um pouquinho tempo no praia, depois fiquei uns 9 meses num tal de Jetcar que tinha ali. Depois eu fiquei uns 9 meses com seu primo lá, o Ari, lá naquela casa de massa que tinha lá o Fiorentino. Aqui na Rondônia. Exatamente, Aí depois eu trabalhei uns 3 anos com os meninos do Postilho lá no Ilha Bela. Aí que surgiu o Barulho, que eles me convidaram. Mas a memória do senhor está muito boa. Aí eu entrei no Barulho e é onde nós está indo até hoje. Que 19 anos no Barulho. O shopping tem o quê? 20 e... Acho que fez esse ano? Acho que é 23. 23 anos, acho né? Que é isso, Bom, o senhor está quase na inauguração do Center Shopping. Exatamente. Qual era o sonho do senhor e que mantém até hoje? Meu sonho era, como eu te falei da matéria, na pergunta que foi feita, qual que era meu sonho, que eu sempre fui satisfeito, feliz da minha vida conforme ela foi. Sempre apertada, assim, economicamente, mas não tendo nada, mas não me faltando nada, né? Então, o meu sonho que eu tinha seria pedir a Deus para me continuar vivendo o tempo que fosse, como eu estava vivendo até aquele momento. Isso já foi uns 40 anos e só melhorou, graças a Deus. Que coisa boa. E daqui para frente, qual o desejo do senhor? Agora é aposentar. não que seja, eu vou aposentar. Eu tenho esse sonho de aposentar por uma razão. Porque eu quero parar, abandonar meu serviço, ou então continuar nele enquanto eu estiver agradando. Eu não quero trabalhar. Mas então o senhor não vai parar nunca, porque o senhor só agrada. Que isso, mas o tempo encarrega de acabar com isso. Mas a isso gente já vai sentindo. É verdade. A gente vai sentindo. Porque o senhor trabalha em pé, né, seu Exatamente. Alaor? Vai chegar o tempo, já está aparecendo. Às vezes, as pessoas podem querer evitar a gente, né? E se eu perceber isso, eu vou ficar muito... Desgostoso, mas vou compreender. Pois eu dou certeza para o senhor, e eu falo em nome da sociedade que está me ouvindo nesse momento, que enquanto o senhor estiver saúde, nós vamos querer o senhor na ativa. Então, isso eu vou fazer o meu esforço, mas assim que eu puder, é igual eu te falei, se a deficiência chegar, eu não quero ser um peso, não. Não estou preparado economicamente para isso, não, mas estou preparado psicologicamente. Perfeito. Isso é muito sábio da parte do senhor. E o que o senhor acha, já que o senhor falou sobre a etiqueta, sobre o mundo de hoje? Como as pessoas se comportam e se comportavam no passado? Qual a analogia que o senhor faz da política, da economia, desse balaio de gato que a gente está vivendo hoje em dia? Eu tenho, assim, uma pouca experiência nesse sentido, como você falou de política. Eu tenho algumas decepções sobre a política, inclusive nos meios sociais. Vou destacar uma que deixou o Brasil muito desgostoso. Qual? Que é o caso da desaposentação. Sim. Você entendeu? É o caso da Previdência, da aposentadoria. A desaposentação, porque eu tenho, como foi 83 mil brasileiros que estavam na mesma situação comigo. É verdade. Eu estou inteirando 23 anos de novas contribuições previdenciárias, sem eu ter o direito nem de um dia de afastamento. O nosso tempo está acabando, Sabiá, mas eu ia pedir um recado, mas o senhor já deu o recado. O quão desgostoso é a gente ter que trabalhar até 100 anos para aposentar, né? Exatamente. Agora, se eu puder, eu queria frisar aqui... Finaliza com um recado, então, por favor. O recado é esse, que eu deixo para todo mundo, que por todo lugar que eu passei, tanto patrão... Fique à vontade, seu Alaor. Fala, pode falar. O senhor é grato por todas as pessoas que empregaram o senhor, é isso? Exatamente.
E aqueles como você que vai na minha mesa não precisa. Não faz assim comigo, seu Alaor. O senhor está aqui pelo valor que não só eu dou ao senhor, mas a cidade, não só Uberlândia, mas todas as outras que estão assistindo. Parabéns pelo trabalho do senhor. Me desculpa, porque eu acho até que foi ruim para vocês aí, mas... Não foi não. Emoção é sempre bom. Eu me emociono tanto com isso que... Parabéns pelo seu trabalho, seu Alaor. Obrigado. Parabéns, Sabiá. Olha, e que tenhamos mais sabiás por aí, não só na questão de garçom, mas com essa categoria de saber que educação é um grande valor na nossa vida. A gente volta no próximo domingo com outro entrevistado no DNA aqui da Band. Obrigado pela sua audiência. DNA. Oferecimento. Café Cajubá. Café faz parte da história e da vida dos brasileiros.